Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Mariana Moschiara Almeida, diretora da SP Parcerias, advogada e especialista em planejamento e gestão de cidades. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Mariana Moschiara Almeida. Ela é diretora da SP Parcerias, advogada e especialista em planejamento e gestão de cidades. E hoje nós vamos conversar sobre alguns projetos muito interessantes que a SP Parcerias está desenvolvendo para a Prefeitura de São Paulo. Mariana, obrigadíssimo aí por topar conversar conosco. Maurício, eu que agradeço, é um prazer enorme essa possibilidade de poder discutir projetos que eu imagino que vão ter um impacto muito relevante aí para a nossa cidade. Com certeza. Mariana, eu tenho... Esse tema é muito caro, né? Esse tema que a gente estava até conversando aqui antes de entrar no ar, e eu mesmo gosto muito desse tipo de tema de habitação, habitação social, revitalização do centro de São Paulo. É algo que eu gosto muito, eu gosto de caminhar no centro. O tribunal aqui fica no centro, assim como a SP Parcerias, né? Então nós convivemos aqui, vemos como é que o centro é um ambiente que tem um grande potencial de ser uma das melhores áreas da cidade, mas tem também os seus problemas, né? Então, eu vejo aqui, converso com amigos mais antigos. Eu mesmo sou do Rio, né? Vim morar em São Paulo há alguns anos, e o centro já foi muito cobiçado, né? Muitas empresas sempre quiseram se instalar aqui, famílias. E o que aconteceu, assim, ao longo do tempo? Ele foi degradando, né? E vocês estão desenvolvendo alguns projetos para resolver esse tipo de coisa, para melhorar, né? E quais são esses projetos, então, que a SP Parcerias está desenvolvendo para revitalizar o centro aí? Legal, Maurício. Acho diferentes aspectos para a gente abordar aí nessa questão dos projetos que estão sendo desenvolvidos, né? Acho que um primeiro aspecto que eu mencionaria, né, em termos de diagnóstico do centro de São Paulo, dois aspectos principais ficam evidentes, eles são até conflitantes, né? A gente tem uma área que é super consolidada em termos de infraestrutura, e ao mesmo tempo a gente tem essa grande ociosidade imobiliária, principalmente para o uso residencial, né, que você comentou. Então, num diagnóstico aí do que a gente teria de dificuldades, a gente vê diversas frentes para serem atacadas. A gente sabe que essa tentativa de revitalização do centro, ela é uma pauta bem antiga da prefeitura, né? E já foram mapeadas aí, então, desde questões fundiárias para que tivesse a possibilidade de aquisição desses imóveis que estão ociosos, até complexidades para aprovação de reformas, de execução de obras, ou mesmo a falta de interesse do mercado aí por um preço baixo de comercialização de eventuais imóveis que tenham sido desenvolvidos aí na área central, né? Para essas dificuldades variadas, a gente tem também diferentes formas de ação, e a prefeitura, em cada secretaria afim específica, né, tem desenvolvido alguma ação que estão sendo coordenadas aí para essa tentativa de requalificação do centro. Estou fazendo aqui um panorama geral para poder chegar de fato aí na nossa atuação específica São Paulo Parcerias dentro dessa pauta ambiental, né? Então, acho que antes da gente entrar na pauta ambiental, vale mencionar que no âmbito da prefeitura, hoje em dia a gente tem projetos de incentivos fiscais, né, como a lei do Requalifica Centro, que saiu recentemente, tem a própria concessão do Vale do Anhangabaú, algumas iniciativas para simplificação de licenciamento, a Prova Fácil, REAP, e outros projetos aí para requalificação de fato, né, troca de calçamento, a partir do Triângulo Histórico de São Paulo, enfim. Bom, especificamente no âmbito habitacional, né, e aí mais especificamente dentro do que a gente teria de possibilidade de atuação junto com o privado, que é a competência da São Paulo Parcerias, a gente recebeu aí uma encomenda, né, uma diretriz de pensar em projetos para implantar locação social no centro de São Paulo. Então,
A gente está indo para um viés específico de habitação social, né? Mais até do que só a requalificação do centro. Estamos unificando essas duas ideias. E aí a abordagem da São Paulo Parcerias foi pensar em modelos contratuais que a gente pudesse aproveitar eficiências, né, de cada modalidade. Então, o que a gente vai conversar aqui agora são de 2 projetos que estão publicados em consulta pública. Um deles é uma parceria público-privada para a provisão de quase 2.000 unidades habitacionais em terrenos municipais que estão localizados aqui no centro de São Paulo. Tem mais do que as unidades, tem também diversos serviços de moradia, a gente pode passar por eles na sequência, né? E o outro projeto, que é bem distinto, é um chamamento público para que a prefeitura consiga locar imóveis já existentes e ociosos hoje em dia no centro. Acho que talvez fosse bem interessante a gente mencionar aqui, né? Apesar dessas 2 abordagens bem distintas, o propósito da gente ter locação social em áreas com infraestrutura, ele é muito significativo em termos de política pública. O primeiro aspecto, né? A gente pensar na política pública da locação social como uma política complementar a que hoje em dia existe de política habitacional para transferência de titularidade, né? Para aquisição de imóveis mesmo. Então, a gente sabe que existem programas de aquisição de imóveis, né? Hoje desenvolvidos pela prefeitura, eles não conseguem abordar assim, a totalidade dos beneficiários possíveis. Tem muita gente que não consegue participar desses programas de aquisição por não ter acesso a crédito, por exemplo, ou de repente não tem interesse, né, em investir dinheiro na aquisição mesmo, né, imobilizar patrimônio. Então, a implantação da política de locação social, ela vem para conseguir ampliar o rol de beneficiários atingidos pelo programa habitacional. Ela seria também uma política que tem mais assertividade aí dos resultados, né? A gente não tem a transferência da propriedade, então a gente consegue ter um acompanhamento maior de quem está utilizando essa propriedade e um acompanhamento do beneficiário em si também, né? A modelagem dela, como uma locação, ela permite que a gente utilize imóveis que tenham um valor de metro quadrado mais alto. Se a gente tivesse que adquirir essa propriedade, a gente provavelmente ficaria mais nas franjas da cidade. Pensando que a gente tem a possibilidade de locar, a gente pode olhar para as áreas com a infraestrutura consolidada mesmo, né? Enfim, é um modelo de política habitacional que ele é praticado com algumas formatações diferentes para se adequar à realidade dos locais, mas em diversos países do mundo. Então, fico muito feliz da gente ter uma possibilidade de discutir e de implantar esse programa complementar habitacional aí, de locação social. E aí, acho que essa locação social, ela, na academia fala-se muito de que ela é quase que uma premissa, né, por a gente não ter a aquisição da propriedade, que ela pode estar em lugares com infraestrutura mais consolidada, né, então ela tem que vir atrelada com o fato da boa localização do imóvel. E aí, por que isso, né? Aqui nesse nosso caso, a gente está conversando muito sobre o centro, então a gente vai aproveitar essa infraestrutura que já existe, a gente vai revitalizar, requalificar imóveis que estão ociosos, mas mais do que isso, a gente vai permitir aos beneficiários da locação social acesso à cidade, né? E esse acesso à cidade, ele tem muitas dimensões. Acho que uma primeira dessas dimensões seria pensar na mobilidade física mesmo, do deslocamento dessas pessoas. A gente reduz aí a necessidade do movimento pendular que a cidade vive, né, de todo mundo se locomover das franjas para o centro, nos horários comerciais. A gente tem também o que isso representa em termos de mobilidade socioeconômica. Você vai ter acesso a equipamentos de saúde, de lazer e cultura, de educação, que estão todos concentrados nessa área da cidade com mais infraestrutura, né? E que são muito carentes nas zonas mais periféricas. Você vai ter também acesso a empregos, né? Você estudos muito claros de que, a depender de onde a pessoa está alocada nas franjas da cidade, ela tem um raio ali que vai conformar o tanto de opções de emprego que ela vai estar, que lhe vão estar disponíveis, né? Você colocando uma pessoa, então, no centro com acesso a todos esses equipamentos e essa possibilidade de emprego, você permite um
um aumento de oportunidades, né, dessa pessoa, e praticamente uma inserção social, né? Você tem uma diversidade ali e uma interação social com outras faixas de renda que vai funcionar como um vetor de redução de desigualdade. Então, sou muito entusiasta dessa ideia da política habitacional, da alocação social em regiões com uma infraestrutura consolidada, que são as diretrizes principais, assim, dos 2 projetos que estão sendo colocados em consulta pública. Aí, sem mais delongas, então fiz uma introdução grande para poder chegar no objeto da sua pergunta mesmo, que é quais são os projetos, de fato, que estão em consulta pública agora, né, que foram modelados pela São Paulo Parcerias. Bom, são 2 projetos, uma parceria público-privada, que a gente teria uma contratação única para disponibilizar as unidades habitacionais, né, em imóveis municipais, e todos os serviços, então, que compõem essa moradia. Aqui a gente está pensando no serviço de gestão predial, serviço de gestão da carteira de beneficiários, na provisão dos equipamentos de linha branca dessa unidade, né? Então a gente imagina que o imóvel ele vai ter que ser disponibilizado para esse beneficiário pronto para morar. Ele vai ter ali chuveiro elétrico, vai ter fogão, vai ter geladeira, e vai ter garantido que o condomínio funciona, né? Os elevadores estão operando, e aí mais do que isso vai ser oferecido um trabalho técnico-social, que vai ser um acompanhamento para tentar fazer uma autonomia financeira desses beneficiários. É pensado aí num ciclo de atuação desses beneficiários, né? E aí, além dentro desse acompanhamento técnico-social, tem também algumas atividades de interesse coletivo para ter uma integração desses beneficiários nos empreendimentos habitacionais. O outro projeto seria o projeto de chamamento, né? Ele é uma modelagem mais diferente, vamos dizer assim, mais nova, né? É um chamamento público, onde a prefeitura ela declara a intenção certa dela de locar dentro de um perímetro específico, que é o perímetro do centro, uma quantidade específica aí de metros quadrados, aqui nesse caso são 115 mil metros quadrados, em unidades habitacionais já tipificadas. Então, aqui são unidades de 25, 24 metros quadrados a 50, podendo receber até 70 metros quadrados, mas a gente remunera até 50 metros quadrados, com algumas condicionantes. Então, tem que ter pelo menos um banheiro, uma área de estar, uma área de dormitório, pelo prazo de 5 anos, para serem locadas pela prefeitura, por um valor máximo por cada lote, por metro quadrado, a depender das regiões onde elas estão localizadas. Então, os interessados em participar desse chamamento, eles vão propor ali um valor máximo de desconto linear a ser aplicado no valor desses lotes, né? De acordo com todas as regras que estão ali no edital, de quais são os valores por metro quadrado dentro de cada zona referencial ali. E nessa oferta do licitante, né, ele vai ter que apresentar também comprovação de que ele possui titularidade ou compromisso de titularidade, vamos colocar assim, de 25% desse lote. A partir da declaração do vencedor da licitação, né, tem todo um procedimento de apresentação desses imóveis. Então, com a documentação necessária e com um processo para que a prefeitura consiga fazer a análise documental, vistoria em loco desses imóveis e aprovação deles para então ter a assinatura dos contratos, que vão ser assinados individualmente, né, mas com partes iguais. Então, vai ser a prefeitura de um lado e o licitante vencedor do outro lado. O interessante de pensar aqui no chamamento era uma forma de estruturar o aluguel de imóveis prontos, né? A gente queria alguma coisa que fosse célere. A gente sabe que a demanda habitacional ela está posta, né? E o quanto antes a gente conseguir disponibilizar imóveis, melhor. Então, seria como estruturar algo que pudesse ser operacionalmente viável dentro da estrutura da prefeitura, né? E que não tivesse
um tempo de implantação muito grande. Então, para uma quantidade de imóveis em escala, né? A gente está falando aqui de 3 mil unidades habitacionais. Então, essa foi a forma como foi pensado, de dividir o centro em lotes, pensar na tipificação específica que a prefeitura quer em termos de imóveis, colocar um valor máximo e tentar capturar, assim, com a concorrência do chamamento, algum tipo de economia nessa alocação. Então, estou começando a entender os projetos, achei super interessante. Eu tinha comentado contigo que esse é um assunto que eu gosto, e enquanto você estava falando, estava só pensando assim, em várias considerações e outras perguntas para fazer. Eu lembrei aqui também de outro dia eu estava assistindo um debate e o pessoal estava falando sobre grandes cidades aí pelo mundo, sobre falar em Nova York, Londres, essas coisas, e falaram de São Paulo também. E quando falaram de São Paulo, um dos participantes, ele mencionou que nos anos 70, São Paulo tinha por volta de 2,9 milhões de habitantes no centro, na área central. E apesar da cidade ter crescido muito desde os anos 70, em 2000, ela só tinha 2,4 milhões de habitantes no centro. Ou seja, a cidade cresceu, mas o centro encolheu, né? Então as pessoas foram abandonando o centro e aí entra um pouco, bate com o seu comentário sobre a ociosidade dos imóveis de São Paulo, né? Mas isso a gente está falando em termos de dados, né? Porque eu acho que para nós dois e para outros colegas que devem ouvir aqui, que frequentam o centro de São Paulo constantemente, né? Andam por aqui, né? Mesmo saindo para almoçar, esse tipo de coisa, a gente vê como tem realmente, apesar de até ter alguns prédios muito bem cuidados, muito bonitos. O prédio da prefeitura mesmo é um dos meus favoritos aqui, né? É muito bonito, o prédio bem cuidado, mas tem outros edifícios aqui que você vê que estão completamente abandonados. Às vezes tem, assim, você vê que o edifício está realmente mal ou seja, se fosse ocupado, se fosse reformado, esse tipo de coisa, poderia até melhorar. Inclusive, tem uma ideia para talvez aquele chamado retrofit aí, num desses prédios aí, umas PPPs aí. Quem sou eu para me meter no trabalho de vocês, mas quem sabe vocês não pensam nisso aí no futuro, eu acho que seria muito legal. Mas esses dois projetos que você mencionou, voltando a eles aí, tanto o projeto de PPPs serão para construir, certo? Você falou, então vai ser completa, construir, vai gerir, vai ter trabalho social, vai ser um projeto bem completo. E o outro também de alugar imóveis já ociosos, né? Particulares, ociosos, eu acho que realmente pode contribuir muito para dar uma retomada na habitação no centro, né? Porque outra coisa que você mencionou também, em vez de o poder público adquirir terrenos e construir imóveis, ou seja, adquirir novos terrenos, construir novos imóveis na franja da cidade, ou seja, áreas que não vão ter boa infraestrutura em termos de, às vezes não tem nenhuma asfalto, vai ter que fazer, né, o asfalto, tudo, a calçada, e não vai ter ainda um transporte adequado, ou o transporte que chega lá, às vezes vai ter que pedir um subsídio grande, porque não vai ter tanta gente morando nesse novo bairro ainda, no início, não vai ter uma estação de metrô, de trem, e aqui no centro a gente já tem tudo isso, já tem uma infraestrutura, já tem estações de metrô, várias, né, estações de metrô, deve ser um dos bairros com uma das áreas com mais estações de metrô aí do Brasil. Você tem empregos, você tem entretenimento, você tem a história da cidade. Então, realmente muito, muito legal os dois projetos, Mariana. E aí, você, apesar de já ter introduzido um pouco nos dois, eu queria te pedir para falar um pouco mais até, entrar um pouquinho nos detalhes. Eu dei uma olhada assim, no que vocês estão lançando, vi que também vocês vão ter audiência pública, talvez quando esse episódio sair já tenha passado, porque a audiência pública, mas se puder comentar um pouquinho o que vocês estão pensando também nesse sentido, e também aprofundar um pouco no detalhamento até técnico assim, dos dois projetos. Claro, Maurício. Puxa, eu concordo contigo. Acho esse ponto da gente pensar, né, em diferentes abordagens, né?
tanto para a questão da revitalização do centro, quanto para o atendimento à demanda habitacional, né, a gente vê que a gente tem uma pluralidade de dificuldades para serem abordadas e que demandam, então, uma pluralidade de ações mesmo. A gente, essa é uma das possibilidades, esse chamamento para unidades prontas já, mas eu não tenho dúvida, como você mencionou, de que ele é um modelo a ser abordado para novas formatações de projetos que possam vir a tratar, inclusive, do retrofit de imóveis, né? Não é objeto, de fato, desse projeto, né? A gente está pensando aqui em unidades já prontas e acabadas, mas eu tenho certeza de que essa modelagem é o início aí de discussões para depois a gente pensar em como é que a gente consegue abordar também um incentivo para retrofit, mudança de uso, de imóveis que estão aí parados no centro e que podem servir também para habitação social ali na frente, né? Bom, deixa eu, para fazer um pouquinho mais de detalhamento das apresentações, né, deixa eu só tentar não ser repetitiva e ver o que eu posso detalhar aqui. Vou começar com a parte da PPP, da locação social, né? Acho que passar um pouquinho os aspectos técnicos. A gente está falando aqui de uma concessão administrativa, né, com um prazo de 35 anos, uma concorrência internacional, e onde o critério de julgamento vai ser o menor valor da contraprestação, sendo que a nossa modelagem está definindo por hora, né, como foi publicado em consulta pública, um valor de 31,3 milhões de reais de contraprestação ao ano. E aí, como obrigações, o concessionário teria essa necessidade de implantação dos 3 conjuntos habitacionais, que totalizariam 1.750 unidades habitacionais, e a prestação de diversos serviços de moradia, como a gente está chamando, né? Então, sobre esses empreendimentos habitacionais, acho que é legal a gente pensar que, por eles estarem localizados no centro, né, super importante que eles estejam, de fato, integrados ao centro, que é um pouco daquela discussão da gente ter fachadas ativas, que é uma das obrigações do concessionário, e conseguir fazer ali nas áreas comuns um local de integração mesmo desses moradores com a região central, né? Pensar que essa exploração da fachada ativa, ela teria que ser também de comércios que têm alguma sinergia com a ocupação pelos moradores, né? Então, tudo isso está no nosso caderno de encargos aí dos documentos que foram publicados. Eles também estão sendo previstos com áreas de uso comum para os beneficiários específicos ali do projeto, né? Os 3 imóveis, enfim, não sei se vale a pena mencionar, um deles está localizado na rua Porto Seguro, outro no Bom Retiro ali, outro na rua Doutor Rodrigo Silva, que fica na Sé, e outro na rua Carnot. E aí, em termos de objeto, né, mencionei aqui já quais eram todas aquelas atividades. Deixa eu pensar o que teria. Acho que vou só reforçar, então, em maiores detalhes, né? Além da provisão do imóvel, apto já com essa questão do fornecimento dos itens de linha branca, a gestão predial, ela comporta tanto a conservação das áreas comuns como a manutenção do prédio, né? Então, seria limpeza, segurança, água, luz, a parte de elevadores, pintura externa do prédio. A gestão da carteira de beneficiários, essa é uma parte administrativa de formalizar os contratos depois com os beneficiários, né, a cobrança desse subsídio e a gestão aí de eventuais inadimplementos, e aí também esse ciclo do trabalho técnico-social, né, que ele prevê nos primeiros anos ali um diagnóstico do perfil socioeconômico dos beneficiários, que seria um trabalho de pré-ocupação. No primeiro ano teria uma recepção e orientação de cada uma dessas famílias. Do segundo ao quarto ano seriam fornecidos cursos de capacitação profissional, e no quinto ano a concessionária teria a obrigação de fornecer um relatório de avaliação socioeconômica, né, e uma pesquisa de satisfação de cada um deles. Durante todo esse ciclo tem também assistência social, auxílio no planejamento financeiro e as atividades de interesse coletivo. A ideia é que a gente, de fato, crie uma possibilidade de autonomia financeira
desses beneficiários, né? O ciclo é de 5 anos, ele é renovável. Então, a gente não precisa necessariamente que o beneficiário saia depois dele, mas a intenção do projeto é de que ele consiga optar, se inscrever por um próximo programa habitacional, né? Onde ele não precisa desse subsídio específico. Ele vai, de repente, partir para um programa de aquisição, ou ele vai ter conquistado aí uma autonomia financeira para poder, de fato, fazer um aluguel sem precisar desse auxílio. Acho que vale mencionar também da lógica da parceria público-privada, né? A hora que a gente traz essa questão pelo desempenho, né? A gente está pensando sempre no resultado da concessionária. Essa é a parte mais interessante, eu acho, da modelagem do contrato. É a gente pensar como é que a gente consegue alinhar interesse do poder público e do concessionário numa mesma direção, para que a gente não crie incentivos perversos, né? Em contratos que a gente já viu por aí. Então, seria uma forma da gente ter um ganha-ganha. Eu vou exigir do concessionário que ele me entregue o resultado. O que é o resultado? Que é a disponibilização das unidades habitacionais em condições de habitabilidade e serviços de qualidade, dentre todos esses critérios que estão sendo exigidos. E eu vou ter um sistema de mensuração de desempenho, para poder ter certeza de que ele está performando dentro do que eu imagino que é o meu critério mínimo ali de qualidade. E não conseguindo performar no nível satisfatório, ele vai ter uma compensação financeira a ser feita anualmente aí para o poder concedente. Esse sistema de mensuração de desempenho, ele é feito nessas 3 dimensões, né? Tanto na parte do trabalho social, quanto na zeladoria do imóvel e na gestão de carteira. Bom, acho que seriam os principais. A gente pensou também numa estrutura de garantia, daí aqui indo para o lado da atratividade do projeto, né? A gente sabe que é muito caro para o privado também, que vai se propor a participar dessa licitação, que exista alguma garantia de pagamento dessas contraprestações pelo poder público, né? Então, a gente pensou eu sei que você teve um outro episódio em que você já conversou sobre a estrutura de garantia que foi adotada no projeto de terminais, que também foi modelado aqui pela empresa. A gente está num sistema bem semelhante, né? A gente está criando um colchão de liquidez, que seria aqui uma conta vinculada, que teria o valor de 12 contraprestações mensais garantidas, né? Então, a partir do momento que a gente tem a assinatura do contrato, a prefeitura já começa a fazer desembolsos todos os anos para essa conta específica. E as contraprestações, de fato, elas só são pagas para o concessionário a partir do início da operação das atividades, que está sendo prevista para o 5º ano. Ainda assim, o desembolso da prefeitura ele começa no ano 1, né, para que a gente consiga criar esse colchão. Então, no ano 5, a gente já teria por volta de 32 milhões de reais nessa conta para garantia. Enfim, acho que da parceria público-privada seriam os principais aspectos. Não sei, Mário, se ficou alguma dúvida, se quer que eu volte a algum ponto, senão eu acho que eu passaria para alguns detalhes, de repente, do chamamento público. Não, pode seguir. Eu tô gostando bastante. Eu acho que os comentários estão ótimos. Esse detalhamento realmente me lembrou bastante essa modelagem desse outro episódio, né, com o Seron e com a Maíra Madri, que eles estavam comentando sobre isso, porque realmente garantia é uma questão importante para um investidor, né? Imagina o cara ficar 5 anos desenvolvendo um projeto, né, despendendo recursos, chega no 5º ano, sei lá, um ano de crise fiscal, ou pandemia, ou algo do tipo, e aí ele fica sem receber. Isso é um risco que pode inibir muita gente de entrar no projeto, e aí o projeto não sai do papel, basicamente, né? Então, realmente, eu acho que pensar em modelar garantias é essencial, algo essencial para se estabelecer parcerias, assim, né, no setor público. E vocês estão aí nas parcerias, estão de parabéns aí pelo tanto de projeto que tem desenvolvido, é muito projeto, então, que espero que continuem assim aí para 2022, 2023. Eu não sei se eu comentei já, mas a gente vai distribuir isso aqui, porque a nossa ideia é sempre outras prefeituras possam se inspirar a ver que tipo de projeto possa ter a ver com a realidade local, qual que elas podem
talvez aí entrar em contato com vocês para pensar em algo parecido, porque a gente vê que muitas prefeituras, São Paulo é o segundo estado com mais prefeituras aí no Brasil, depois de Minas Gerais, nós temos mais de 600 municípios, né? E muitos deles às vezes reclamam que não tem uma equipe técnica com experiência, né, para desenvolver. E aqui eu vejo que São Paulo tem essa capital, tem muito esse contato com empresas, né, com órgãos tanto estaduais, federais, uma troca de ideias de experiências muito saudável. Eu acho que é bom também para todos os municípios pensarem nisso, de troca de ideias, né? Que aí um aprende com o outro e assim a gente sempre adota as melhores práticas. Mas já me alonguei até demais, eu queria até te pedir para continuar e ir para o outro projeto que também é muito interessante. Sem dúvida. Não, a gente fica feliz demais de conseguir ser referência, né? E tomara que a gente tenha aí trocas com outros municípios mesmo para aproveitar essa modelagem, né? Que é o que eu mencionei também, pode ser aproveitada para muitos outros projetos em diferentes adequações aí às necessidades. Bom, voltando para o chamamento público, então, eu acho que ele é um pouco mais teórico, né? Ele é mais difícil da gente conseguir perceber, até porque a gente ainda não teve ele é pioneiro aí nessa tentativa, né, de a gente ter um atendimento habitacional de curto prazo. Essa acho que é a grande problemática que ele tenta abordar, né? E, ao mesmo tempo, reduzir a ociosidade, a vacância de imóveis na região central. Então, a gente unificou essas duas questões, né? Pensando em como é que a gente conseguiria contratualizar em escala essa quantidade de imóveis. Então, a gente pensou nesse procedimento único, que seria um chamamento. Puxa, para a gente pensar em 3 mil imóveis, para um licitante seria muita coisa, vamos dividi-los em lotes, então foi pensado aqui em 5 lotes, cada um deles com 600 unidades habitacionais. A divisão dos lotes, ela seguiu um estudo que a gente fez sobre a questão da ociosidade mesmo, o que teria disponível de imóveis dentro dessas tipificações, né, na região central. E daí depois foi estabelecido um valor máximo para cada um desses lotes. E esse valor máximo também ele está baseado na precificação do mercado. A gente usou os dados da DataZap para esses tipos de imóveis, né, para alocação mesmo. E chegamos ali, então, em zonas de precificação que tem que ser obedecidas por esse privado na hora que ele for fazer a oferta de qual imóvel, então, seria disponível para ser locado. Deixa eu pensar aqui. Bom, acho que eu reforçaria que esse projeto ele é para prover a Secretaria de Habitação, né, desses imóveis prontos. Nesse valor do aluguel estaria englobado também o condomínio, e nessa relação contratual com o privado tem a obrigação da manutenção da infraestrutura da infraestrutura mínima de habitabilidade do imóvel, né, como é de praxe em qualquer relação locatícia. A partir disso, a prefeitura vai fazer o próximo passo desse projeto, né? Não está abordado no projeto em si, mas a prefeitura vai estabelecer, então, com os beneficiários, qual seria essa relação, se é um termo de permissão de uso, né? Qual que é o valor subsidiado que vai ser repassado, para ter, de fato, a ocupação dessas unidades. Mas como grande benefício, acho que a gente teria o não pagamento do condomínio, né, que a gente sabe que pelos beneficiários, a gente sabe que é um fator é uma problemática grande em todos os imóveis que a gente tem ocupados, né? Nem sempre o beneficiário consegue honrar com o valor do aluguel, do subsídio, mais o valor do condomínio, e a gente tem uma deteriorização aí do imóvel em razão desse não pagamento do condomínio. Então, o que a gente queria garantir nesses projetos é de que os imóveis eles vão ser mantidos funcionais durante todo o período de utilização pelos beneficiários. Bom, Marisa, eu acho que eu estou passando aqui por todas as minhas anotações, eu acho que a gente vai começar a ser muito técnico, a hora que eu vou entrar em maiores detalhes. Vamos tocar, se tiver alguma outra dúvida em especial, a gente detalha, pode ser?
Eu tô entendendo bem aí os projetos, tá comentando bem. Eu acho que vocês estão fechando vários, assim, ao longo do desenvolvimento do projeto, vocês vão fechando, assim, algumas portas de eventuais problemas, né? Você vê, isso aqui pode ser um problema, então como que a gente resolve? Esse outro, como que a gente resolve? Então, porque realmente essa questão é multi problemática, né? Toda essa questão de revitalizar o centro, garantir moradia, garantir a adimplência, também garantir a qualidade do imóvel e estar habitável, garantir que aí tem as partes, né? Tem o cidadão, tem a empresa, tem a prefeitura, tem o imóvel, ou seja, uma série de coisas a serem equalizadas para que no final todos tenham um benefício, mas também arquem com suas responsabilidades, né? Então realmente é um grande desafio quando se fala em política pública, né? Realmente até bastante complexo, por isso que me traz muito essa questão de mão na massa para desenvolver esse projeto. E aí me vem uma outra questão que você mencionou agora, sobre o cliente, talvez não consiga arcar o condomínio, então como o cliente, o cidadão, né, o usuário, e aí como que vocês estão pensando então em termos de beneficiário, né, do programa? Qual é esse público-alvo? Tem alguma coisa já mais definida ou ainda não? Legal a pergunta. Os projetos, né, acho que ambos, eles são voltados para o público que não é abrangido nos programas de aquisição que já existem hoje na prefeitura. Então, existe aí uma problemática muito grande de acesso ao crédito, né, que impede, então, as faixas mais baixas de beneficiários a se candidatarem nos programas de aquisição, né, e tem também aquela questão que eu mencionei de repente, você não tem o interesse de como beneficiário, imobilizar o seu capital em um imóvel que vai estar muito distante aí do que são a infraestrutura da cidade, as oportunidades de emprego, né? Então, ambos os projetos foram modelados pensando nesse público-alvo. Eles, de toda forma, os beneficiários em si, né, eles são determinados pela Secretaria FIM, né, então a SEAB já não tem assim, no projeto nenhuma alteração do que é a definição dos beneficiários pela SEAB, isso segue sendo responsabilidade da Secretaria de Habitação na fila que existe cadastrada, né? Enfim, a nossa atuação ela é estritamente da parte da modelagem contratual para conseguir fornecer de uma forma mais otimizada possível, mais eficiente, com menor custo para a administração pública, né, esses imóveis para suprir o atendimento habitacional. Ótimo, ótimo. E então, um último ponto, acho que é interessante pensar nessa questão dos beneficiários e também em relação aos custos, né? Como que então a prefeitura então ela vai arcar com os custos dos dois projetos de forma semelhante, de uma forma diferente? Como que está sendo modelada essa questão do custo para o poder público? Certo, não, legal. Sim, ambos os projetos, eles são projetos onde existe um desembolso pela prefeitura, né? Então, há uma concessão administrativa, aquela na qual o ente administrativo contrata um serviço para ele, né? Então, a provisão de unidades habitacionais que SEAB faria por conta, ela está contratando, então, com um terceiro. E ela vai fazer um pagamento de uma contraprestação mensal para esse terceiro, né? Os valores, então, até tinha mencionado contigo, né, da contraprestação. Deixa eu só voltar de cá. Então, a contraprestação mensal é de 2,6 milhões e de anual de 31,3 milhões. A gente fez um cálculo aqui também do que seria o valor por unidade habitacional, né? Então, na PPP, pensando trazidos a valor presente líquido, né? Já pensando aí num projeto de 35 anos, então por unidade habitacional a gente tem um custo para a implantação da unidade apenas de R$130 mil.
A gente tem aí algumas inovações que são trazidas nessa modelagem, que é toda aquela questão do trabalho técnico-social, da parte da linha branca, né? E a gente tem uma precificação específica para essas inovações. A gente teria um valor total, assim, por unidade habitacional de 140 quase 144 mil reais. Se a gente pensar, a gente tentou fazer uma estimativa para poder ver qual seria a economicidade desse projeto, né, frente ao que seria a implantação direta, né, dessas unidades. A gente teria um valor aí estimado na casa dos 230 mil reais por unidade habitacional. Então a gente está falando aqui num valor líquido, né, de economia de 86 mil reais por unidade. Então a gente está tentando comparar aqui coisas iguais, né? Então essa economia dos 86 mil seria na implantação da unidade e na prestação dos serviços que hoje em dia já existem nos programas de locação social do município. A gente teria ainda esse acréscimo que vai trazer mais qualidade mesmo para o beneficiário, né? A gente garante que essa moradia vai ser uma moradia digna ao longo de todo o período da concessão. Bom, esse é um caso fácil até da gente ver a economia. O chamamento, ele não teria muita base de comparação, né? A gente está tomando uma medida extrema, vamos dizer assim, para uma necessidade extrema também, que é a gente atender o quanto antes uma demanda que existe. Então, o fato da gente ter uma necessidade de ser célere, e da gente estar pensando que a localização ela é super relevante para os dois pontos, né? Tanto para acessar a cidade pelos beneficiários, quanto para a gente ter uma revitalização do centro, que a gente conversou aqui o quão relevante é isso, né? A gente tem um custo certamente mais elevado. E aí, os valores, eles ficariam, acho que eu vou te passar aqui os valores mensais, né, por unidade habitacional. Seria de R$ 2.400 por unidade habitacional por mês, né, para poder fazer essa locação. Esse é o valor da prefeitura. Então, acho que, de novo, vale a gente lembrar que nosso destinatário final desses dois projetos é o ente municipal, e que depois isso vai ser repassado para o beneficiário de outra forma, com subsídios, né? Isso não quer dizer que vai ser o valor cobrado dos beneficiários, né? Pelo contrário, não faria nenhum sentido ser cobrado esse valor total, né? Enfim, acho que não sei se tem mais algum detalhe, mas se não, seriam os principais números aí do projeto. Se deixasse, eu ficaria conversando mais sobre esse tema, porque realmente eu gosto muito. Estou aqui te ouvindo super feliz, mas realmente acho que deu o nosso tempo aí, já falamos bastante. Gostei muito de te ouvir, Mariana. Eu acho que essa questão de pensar no centro e alinhar as políticas habitacionais com revitalização do centro, com benefício social, bem melhor do que as outras políticas que eram feitas aí nas últimas décadas, coisa de construir conjuntos habitacionais super longe, com transporte ruim, ainda gerando a necessidade de um deslocamento. Muitas vezes as pessoas tinham que comprar motos, esse tipo de coisa que polui mais do que a pessoa usar um transporte público. E aqui no centro, o transporte público, especialmente de ônibus também, mas de metrô especialmente, é muito bom. Então, você diminui até a questão de emissão de carbono. Acho que é uma das coisas que a gente tem sempre falado aqui no tribunal, sobre a questão do desenvolvimento sustentável. E hoje em dia, a gente pensar em revitalizar o centro e trazer moradia para o centro, você também diminui esse impacto ambiental aí da cidade. A gente, em vez de espraiar a cidade, porque é aquilo que a gente comentou mais cedo, quando a cidade perde população no centro, mas ela ganha população, quer dizer que a população está indo para fora do centro, está indo para cada vez mais longe, tá aumentando a mancha urbana, está adentrando às vezes até áreas de preservação, esse tipo de coisa, e algumas dessas pessoas vão ter que comprar motos, outras comprar carros, outras você vai ter que aumentar também a questão do ônibus, levar o ônibus para mais longe. Isso tudo causa impacto ambiental, causa impacto que pode ser revisto, né, se as pessoas fossem morar perto aí das estações. E isso já foi um passo que São Paulo deu no plano diretor, última vez que revisou o plano diretor, né, de autorizar mais construção perto das estações de metrô. Foi um passo muito correto que o município deu,
agora está começando aí essa nova discussão de plano diretor, espero que dê mais passos nessa direção, na direção correta, na direção de melhorar a cidade e diminuir aí também o seu próprio impacto ambiental, melhorando especialmente para as populações mais carentes. Mas queria te agradecer muito pelo papo, você detalhou bem aí o programa, eu vou ficar atento, vou acompanhar, porque é um projeto super, super legal. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, pelo trabalho aí da sua equipe, que é uma equipe muito boa, como disse, você mesmo mencionou também, a gente já conversou aí com outras pessoas, timaço aí, com projetos super legais, então parabéns e valeu, espero que venham mais projetos legais assim também para 2022, 2023 e adiante. Obrigado. Puxa, Maurício, eu que agradeço em nome da equipe também, e passo para eles os seus parabéns, pode deixar. E acho que para poder fechar aqui, né, concordo com você, acho que é até contraintuitivo a gente pensar, mas as cidades, elas são hoje em dia o que há de mais sustentável, né, se a gente pensar nesse adensamento, ele é muito necessário para a sustentabilidade mesmo, então legal que a gente possa promover esse diálogo em cima de políticas habitacionais que têm esse propósito mesmo de aproveitar o que está aí, essa infraestrutura já disponível e ociosa, e transformar um pouquinho o centro, que é um desejo tão antigo aí dos paulistanos, né? Eu acho que, para fechar, só queria convidar todos os ouvintes para lerem, de fato, o material que está publicado em consulta pública. O propósito da consulta é receber contribuições de todos, para a gente conseguir aprimorar os documentos para esse edital final e conseguir garantir uma atratividade o maior possível aí dos projetos, pensando que eles são projetos pilotos, que se a gente conseguir resultados bons, eles podem ser depois remodelados, adaptados para diferentes necessidades, né? Acho que um mundo de possibilidades aí. Sou muito entusiasta também do tema e do quanto que essas modelagens podem nos ajudar a ter contratações públicas bem eficientes. Tá ótimo. Vou colocar todas as informações na descrição para o pessoal dar uma olhada e quem tiver apto contribuir também com vocês. Então, é isso. Obrigado, Mariana, mais uma vez. Até a próxima.